E aí, vamos pro Hellfest? E o Hellfest é um festival que acontece na França todo ano, no oeste da França, numa cidadezinha que chama Clisson, na região da Loire. Para chegar lá, a melhor coisa é vir para Paris. De Paris você pega um outro trem para Nantes e de Nantes você chega em Clisson. E é exatamente esse caminho que eu estou fazendo agora. Acabei de chegar aqui em Paris e agora eu tenho que trocar de estação para ir para Nantes. E apesar de ficar uma loucura na época do festival, Clisson é uma cidade bem pequenininha, tem só 7.500 habitantes lá. Mas a coisa muda bastante na época do festival. A organização afirma que vão cerca de 240 mil pessoas para a cidade. Então aqueles 7.500 são bem multiplicados aí, né? E com banda, staff e tal, parece que chega até a 280 mil pessoas, se contar os 4 dias do festival. E Clisson parece ser bem bonitinha também. Tem gente que fala que ela parece uma Toscana francesa, por causa da influência italiana que teve na reconstrução da cidade. Infelizmente eu vou chegar tarde lá hoje, então não vai dar tempo de conhecer a cidade. Aliás, eu tô falando aqui quem acompanha a gente deve estar, espero que esteja se perguntando cadê a Érica, né? Tá tudo bem com a Érica, ela vem pro Hellfest, mas a má notícia é que ela só vai poder vir na sexta. Então ela vai acabar perdendo o primeiro dia, eu tô indo agora sozinho. E eu vou encontrar uns amigos nossos que estão lá já, devem estar montando as barracas no camping agora. E é isso, vou ficar com eles até sexta-feira. E sexta-feira a Eriquinha já vem e se junta à turma e aí fica todo mundo feliz. Finalmente estou chegando, já são 10h15 da noite. Sei que o céu lá fora tá claro ainda, mas são 10h15 da noite, verão aqui é assim. O festival ele começa, na verdade, amanhã, quinta. Ele vai de quinta a domingo. Mas hoje eles já abrem para você montar a barraca, tem as áreas externas, eles não abrem o infield, mas tem as áreas externas, é cheio de atração. E aí a parte principal, o infield, fica fechada, né? Mas em volta tem um monte de coisa, tem bar, estátua, atração, palco. Faz parte da proposta deles de ser meio que um parque temático do metal, assim, não só um lugar que você vai ver banda e acabou. E você tem acesso a tudo isso já na quarta. E aí o único problema desse dia zero, por assim dizer, é que como o festival ainda não começou, eles não têm aqueles shuttles, né, que são as vans e os ônibus que ficam levando a galera da estação de trem de Clisson até o festival. Eles não têm até tarde. Eles acabam um pouco mais cedo do que na sexta, no sábado, na própria quinta. E eu, como tô chegando às 11 da noite, tive que fechar um Uber aqui. E a quinta série dentro de mim tá empolvorosa aqui, porque o motorista do meu Uber chama Bilal. Então eu cheguei aqui em Nantes agora e eu vou ter que descobrir onde que eu vou pegar o Bilal. E ó, a estação de Nantes tá toda temática aqui, hein? Ó, telãozão, tá desde lá de baixo, tudo adesivado. Legal. E agora, cadê o Bilal? Cheguei no camping, deixei as coisinhas nas barraquinhas que esse menino aqui já tinha montado. E agora é isso. Tá meio ruim de filmar aqui à noite o camping, mas a primeira impressão é que ele é meio parecido com o do Wacken, mesma vibe, né? A galera com mesinha, com coisinha, só duas diferenças. Ele parece ser um pouco menor e é proibido fazer churrasco, que foi uma grande quebra dos nossos planos. Mas tirando isso, tudo muito bem, tudo muito bom. Paramos meio longe, pegamos o Yellow Camp. Parece que o Red Camp é o mais perto, só que lá você não dorme, porque é lá que a galera faz umas festas, after party, assim, e fica até de madrugada fazendo festa. E a brisa das festas, eu acho que eles ficam fazendo guerra de carrinho de supermercado. Ah, isso eu quero ver. Eu vi num vídeo, quero ver isso também. E a gente pegou o Yellow Camp, que ele é um pouco mais longe, mas aparentemente lá você dorme. Mas tudo isso eu vou mostrar melhor pra vocês amanhã. Vou dar uma andada aqui também, porque eu vi um monte de vídeo antes de vir pra cá, não entendi nada como que é a área do festival aqui. E aqui eu tô entendendo porque eu não entendi, porque é bem confuso e cheio de coisa, mas vocês vão entender agora. Então é isso, agora vamos buscar uma cervejinha, dormir e amanhã tem mais.
Sempre tem aquela pessoa no camping que sai acordando todo mundo. O que você quer, Guru? Tá na hora Hora de quê? de comprar nosso merchandise. Ah, a gente gosta de merchandise, hein? A gente não gosta de acordar essa hora. A gente Não. gosta de merchandise. Tem muita areia, ó. Isso aqui era passagem, né? Tem uma vinícola aqui do lado do camping, bem colado, que é o camping. Tem uma vinícola aqui. E essa vinícola explica até duas coisas interessantes aqui. Eu vou falar toda hora do Wacken, porque é o que a gente tem como referência de festival aqui na Europa, tá? E aí, se você não foi no Wacken e quer saber mais, temos 2 vídeos muito bons do Wacken aqui no canal. Só dá uma olhadinha que você vai ver mais sobre ele. Mas essa vinícola aqui explica um pouco por que o camping não tem tanta lama. Aliás, não tem nada de lama. É bem diferente do Wacken. O solo aqui é meio duro, meio rochoso, assim. Então é até difícil de enfiar os ferrinhos para montar a barraca no chão. Tive que pegar um galho e bater assim, como se fosse um martelo. Mas é legal, né? Porque é um chão firme e isso é muito melhor do que aquele lamaçal do Wacken. E outra coisa é que tá cheio de pedaço de galho de videira no chão. Mas de resto o camping é bem parecido com o do Wacken. Mesmo esquema de festival, pessoal com bandeirinha. O festival começa oficialmente hoje, né? Então eu tô achando que hoje vai ter uma zona maior no camping. Ontem eu achei ele meio silencioso até. Ó, tem uns pontos de venda de café da manhã aqui no camping. E aqui é o esquema dos banheiros no camping, ó. Tem as cabininhas ali. Parece que é bem precário esse negócio, viu? É tipo uns banheirão químico com esses baldes de serragem aqui. Depois que você faz sua necessidade, você tem que pegar essa serragem aqui e jogar na privada, tipo a descarga. Bom, vou mostrar o banheiro pra vocês. Tem o cabininha normal e tem esses daqui mais ambientalmente recomendados, sei lá. Os dois são a mesma pegada, essa privada assim, e aí tem o lugar pra você jogar aquela serragem depois que você termina. Falam pra você não fazer o xixizinho de pé. E é isso, ele é todo de papel. Deve ser bom pro meio ambiente, ser de papel, mas não é muito bom pra mim. Tá vendo? A porta é meio de plástico, sei lá, parece aquelas pastas que você levava no colegial. E aí tem os mictórios aqui atrás pra fazer o número 1. Aí parece bem precário. Se for assim mesmo o esquema do banho, vai ser bem precário. Do banho não, né? Do banheiro. Nem chegamos do banho ainda aqui, ó. E também não é muito bom, parece, viu? Ali tem mais uns banheiros. São mais cabininhas assim, mas acho que é o mesmo esquema da serragem. É tudo esses banheiros meio, sei lá, amigos do meio ambiente. Tudo descartável assim, compostagem e tal. É bom pra natureza, mas não é muito bom pra mim não, viu? Prefiro um esqueminha mais banheiro mesmo. Aí entre o camping e a área do festival mesmo, você tem esse canto aqui que chama Metal Corner, que é onde tem umas barraquinhas de cerveja, ele tem umas barraquinhas de comida, que é onde você passa bastante do seu tempo também. E agora que eu vi, ó, isso aqui é a fila pra tomar banho, ó. Começa aqui, vai. O negócio do banho é ali, ó, naquele H2O ali. Nossa senhora, que horrível. Ó, aqui o Metal Corner, ó, aí tem as barraquinhas de comida. Eu vou passar mais devagar por tudo isso, tá, gente? Agora a gente tá meio correndo para ir no merchandising, como eu falei, porque além da fila enorme as coisas esgotam. E ali é a entrada para outra área ainda é fora do infield, né, dos palcos, mas é onde tem a parte que parece um parque temático, a Disney do metal. Aqui tá rolando um Metal Yoga. De manhã eles fazem umas sessões de yoga. E a galera vem mesmo, ó. Tem um instrutor ali no palco. Metal Corner. Olha lá. Inhale and then exhale. Relâchez le buste vers l'avant. E agora isso aqui é demais, né, gente? Parece a Universal Studios, cara. Só que do metal, velho. Olha que da hora essa área aqui. A Dama das Trevas ali paradinha. Essa estátua é demais, ela solta fogo, água, vapor, anda, abre o olho, fecha o olho. Mas ela ainda não foi ativada. Ali do lado é a catedral, que é na verdade a entrada do festival, da parte do infield mesmo, onde tem os palcos principais. Por enquanto não está aberta.
Nada como saber das coisas, né? Aí, ó, você tá vendo esse vídeo, você sabe das coisas. A gente não sabia. A gente erra pra você não errar. Informação do merchandising estava errada. Não abria às 10 da manhã. Porque é o que eu falei, o festival não começou ainda, né? Ontem é só um warm-up. E hoje de manhã também. O festival começa hoje às 2. E aí é o horário que eles vão abrir aquela área lá da catedral e o portão principal. Acontece que o merchandising, ele fica lá naquela área. Então, se a área só abre às 2, você chega lá às 10 da manhã, o que acontece? Tem um negócio aqui pra você testar seu nível alcoólico. Olha que da hora, tipo um bafômetro. O Pelezinho tá demonstrando aqui. Você faz um questionário enorme, aí depois você pega um canudinho descartável que tem aqui embaixo, coloca ali do buraquinho e assopra. Aí eles perguntam se você pretende dirigir, se não, um monte de pergunta. Acho que tem que responder não pra tudo. Ah, que beleza, ó. Que menino saudável. Menino correto. E não paga pra fazer esse teste, tá? É tudo de graça. A gente achou que ia pagar, mas não paga. E agora, a gente errou no horário do merchandising, mas pelo menos acordou mais cedo. Agora a gente vai lá no mercado, aqui na cidade. Aqui em volta do festival tem uma cidade. E parece ter um mercado grandão que é o Leclerc, inclusive, que é um mercado que eu e a Erika gostamos bastante aqui na França. A gente vai lá comprar uns insumos bem mais baratinhos do que na área do festival. E é um centrinho mesmo, ó. Tem uma Intersport, quem quiser comprar coisa de camping, barraca, tem posto de gasolina, tem um lugar ali para esvaziar dejetos de motorhome cheio de água. É menos ermo do que a cidade de Wacken, né? Você sai e só tem as casas dos moradores. Bastante coisinha aqui. Tem umas máquinas de lavar roupa aqui, ó. E nossa, olha o que tem em frente ao mercado, cara. Roubou a atenção. Eita. Mas aqui, ó, em frente ao mercado tem umas coisinhas de comida, uns carinha vendendo camisetinha. E aqui o meninão. Vou entrar lá pra ver qual que é. Os caras decoraram o mercado todo aqui, ó. Que da hora. Bem legal o esqueminha do mercado aqui, e é legal que é um mercado mesmo. Teve um ano que teve mercado no Wacken, mas eles construíram uma estrutura pro Wacken, né? Esse aqui é o mercado da cidade, então tem tudo. Tem geladeira, tem coisa que você acharia no mercado grande de uma cidade. E os preços também estão preços do mercado normalmente, eles não aumentaram o preço por causa do festival, não. Então, bem legal, só que já tá lotado. Os fila no caixa e ali na porta já estão represando a galera para entrar. Então, vem com paciência, mas vale a pena vir sim. E a gente veio na hora certa no mercado. Olha a fila que tá agora, meia hora depois que a gente chegou. 11h55. Começa aqui e vai até lá atrás. Boi que levanta cedo, bebe água limpa. Olha isso, nosso timing foi muito bom, cara. A fila tá... Nossa, tá indo embora. Vou mostrar pra vocês. A gente não sabe se é por causa do primeiro dia, mas ó, a fila dá a volta no galpão do mercado e vai embora, ó. Então fica a lição, pelo menos pro primeiro dia, se quiserem vir no mercado, cedo. Preferencialmente 10 da manhã, que é a hora que a gente achou que abriu o merchandising. Pra alguma coisa valeu o erro, ó. Mídia no mercado. Mídia no volta. E aqui é o Infield, que é onde é o festival mesmo. Entramos. Deram informação errada pra gente que abria só às 2, é 1h agora e já tá lotado. Ali é a fila do merchandising, olha isso. E aí a gente se ferrou. Aí a fila dá a volta, ela vem aqui atrás, vamos ver quanto tempo a gente vai ficar nela. A gente nem foi ver o Infield ainda, porque a prioridade era isso, que as coisas realmente acabam. Então você quer uns itens do festival, vem rapidinho, porque senão você vai ficar sem, igual talvez a gente fique. Tem alguém que não tá feliz? Bem feliz, tô bastante feliz.
É, gente, que falam do merchandising, é isso mesmo, cara. É ridículo. É só um lugar. E olha a fila. Vem tudo isso aqui. Aí vai ali na frente. Deixa eu passar aqui. E ela dobra ali na frente. Vira aqui. E aí vai até ali, ó. Sanctuary. Ah, nossa, eu não sei. Ó, vai um pedaço ali ainda. Nossa. Não sei, não. Se a gente vai encarar isso. Então, aqui é a parte principal mesmo, onde acontecem os shows e principais e que só abre hoje na quinta, né? Então ali tem os dois palcos principais, um do lado do outro. Aqui tem coisinhas para você comprar cerveja, protetor auricular e tal. E ali onde está escrito altar, são dois palcos secundários. Tem o altar e tem um do lado dele lá, um outro galpão, que dá pra ver daqui o telhado, né? E aí tem várias coisas, tem aguinha aqui pra dar uma refrescada que tá precisando, tem pracinha com comida, tem essa árvore aqui com essa sombra que tá deliciosa. Tem aqui lugar para comprar cerveja, mais comida. A gente vai rodar bastante aqui esses dias, mas eu tô tentando localizar vocês, porque eu vi os vídeos e não tinha noção de onde era o que aqui. Tem uma roda gigante também, 6 euros para ir. Também uma coisa que eu não vi ninguém falando. E é isso, a gente tá na sombra aqui porque tá um calor absurdo, tá? Deve estar uns 40 graus aqui, tá horrível, eu já tô bronzeado já. Eita, Juba, vira e mostra que você é bem mal. A gente sentou numa florestinha que tem aqui que tá salvando, porque esse sol não tá dando, cara. Tá muito frito. Aí aqui na florestinha tá bem gostosinho. Outra coisa famosíssima aqui, além da estátua da mulher escorpião, é essa estátua do Leme, enorme. Ela tem 15 metros de altura e ela tem um pouco das cinzas dele, que a família dele enviou pro Hellfest. E o pessoal vem aqui e faz oferenda pra ele. Na base tem um lugar lá pra você jogar bebida, então é um monte de gente jogando bebida, fazendo brinde. E é demais. Olha que belezura, rodando e rodando. Nossa, e o cheiro tá incrível também. Começou o Hellfest agora. A gente não resistiu, vai comer aquele bife, aquele boizão que fica girando. É, isso aqui. Carne de boi bem com gostosinho. batatinha, molho. Parece que vem 400 gramas de comida aí. 16 euros. Parece bom, hein? Bastante carninha. Acho que podia ter mais batata. Um cogumelinho? Tem um cogumelinho? Não. É batata. Mas você gostou? Pra caralho, pô. Mendigo? Uma verdadeira delícia. Ah, que maravilha. Aprovado? A colher é meio curta. A colher curta. Tá feliz, Maurício? Agora que eu entendi porque a colher curta ela quebra. Quebrou aqui. O mendigo não. Ele quebrou também. Mas muito bom, viu? Nossa. Molinho bom, batata boa, carninha no ponto. Da hora.
Olha o cagado! Olha o que ele pegou! It's like get married, go to work, fuck your wife, have the children, then die. I could be wrong, it hurts so bad, it's been so long. Mano, fica de noite aqui, vira Mad Max. Fica tudo com fogo, uns metal. Nossa, muito louco isso aqui. E é um capricho, é tudo no detalhe. A floresta que a gente tava hoje, por causa do sol, tá linda, tá roxa, verde, cheia de fogo. Olha aqui atrás. Nossa, muito legal essa área do festival. Bom dia. Dia 2. Capotamos ontem. Decidimos economizar energia, que hoje vai ser um dia... Talvez seja o melhor dia de banda. Não lembro ao certo, mas sei que hoje tem bastante. E é o melhor dia também porque a Erika chega. Então a gente decidiu dormir cedo ontem e que hoje vai ser puxado. E agora eu vou lá testar esse banho. Vamos ver se é isso que todo mundo fala mesmo, que só tem jeito de tomar todo mundo junto peladão. Eu já vi que tem uns banhos individuais ali também. É, todo mundo teve umas ideias aqui, óbvio, né? É uma droga, né? Todo mundo já se amontou aqui. Puta, fez uma fila enorme já. Esquema horrível de banho aqui no Hellfest, viu? Que é o guichezinho maledeto que só abre às 8. Aí eu ainda tenho que comprar aqui.
Enquanto isso a fila vai aumentando ali, olha como já tá. Ê, caceta, viu? Acabei de conseguir tomar meu banhinho e agora eu vou quebrar um dos maiores mitos que eu já tinha visto do Hellfest, que é esse banho. Eu não tinha visto nenhum vídeo no YouTube, pelo menos não em português e inglês, que desse informação direito sobre como que é esse banho. Pois bem, falavam que é todo mundo junto peladão, que a água é fria, que não sei o quê. Então, acabei de ir lá, tomei o banho, vou falar exatamente como que é. Bom, primeira coisa é corrigir uma informação errada que a gente recebeu aqui e eu acabei repassando para vocês, que o chuveiro é aberto 24 horas. Não é. O chuveiro ele fica dentro da área do festival, não dentro do infield, mas dentro da área lá da Hell City e das coisas que tem para fazer em volta da área principal. Então ele também está sujeito ao horário de abertura dessa área. Eles fecham ela às 4 da manhã, foi a hora que expulsaram a gente, e abrem às 8. Então, entre 4 e 8 você não consegue chegar nos chuveiros também. Fora desse intervalo, ele está sempre aberto mesmo, e aí só tem aquela questão que eu falei de ter que comprar o ticket a primeira vez que você for, e aí você tem que ir nesse horário das 8 às 24, que é o que eles colocam do funcionamento do guichezinho lá. Isso do chuveiro ficar dentro da área do festival foi um grande problema que eu achei, na verdade. Eu vou chegar depois nisso, mas só ter um lugar de banho e ainda dentro da área do festival, com horário de abertura e fechamento, é o que causa grande parte das filas e grande parte da crítica da galera também quanto ao banho do Hellfest. E aí o chato de tudo é a fila, mas depois que você passa a fila, o esquema é bem bom, na verdade. Você pega uma fila, né, a mesma fila, eu achei que tinha fila separada para a parte individual e coletiva, não, mesma fila, e aí você entra lá na área dos banhos. É tudo bem limpo, tem bastante chuveiro, e aí você escolhe, igual escolher o Pokémon, você escolhe se você quer o banho coletivo ou se você quer o banho individual. E aí essa parte do banho coletivo que falavam, né, parecia que ia ser a surubona e tal, mas, cara, é um banheiro de vestiário, igual do Wacken, é um galpão e é separado, homem e mulher. Então você vai lá e toma com a galera perto, mas é bem normal. Eu não fui nesse, eu fui no individual, queria ver também qual que é. E é muito bom, tô deixando imagem aí. Falaram que a água não tinha pressão, que era gelada, não sei o que. A água não tem pressão, mas dá pra você tomar seu banho, mas não é gelada. Ela é bem quentinha, na verdade. Ela é bem quente, saía até fumacinha. Então eu tomei um banho de rei lá, foi bem bom. É isso, depois que você passa pela muvuca e tal, vale muito a pena o esquema. Então é legal você ir fora de horários muito convencionais, assim, vai depois da meia-noite, vai... Eu fui 7h30 da manhã, fiquei lá na fila da abertura até as 8 e em 1 hora eu fiz toda a função, assim, fui, fila, banho, tudo, escovei dente e tal, voltei pra barraca. A dica seria essa. E o grande problema, que é o que eles têm que aprender com o Wacken, é isso, né? Ter um ponto só dentro da área do festival, com horário de abertura, muito ruim. Tinha que ter vários pontos pelo camping todo, igual fazem no Wacken. Aí diminui a muvuca, e você toma banho a hora que você quiser. Mas é isso, outra coisa que eu esqueci de falar é o preço. 6 euros, paga uma vez, e aí pode usar quantas vezes quiser. Se quiser ficar indo lá tomar banho a cada meia hora, você vai. Mas a primeira vez é 6 euros. E espero que tenha matado as dúvidas aí. A fila hoje tá menor, hein, ó. Não tem aquela dobra ali pro outro lado, é só aqui e ali. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Às vezes tá menor porque já esgotou tudo. Tá otimista? Não, uma camiseta não. Você? Acho que nem com o tempo da fila não, mas vai ter as coisas. Vai ter as coisas. Não, vai estar tudo lá. E aí aqui do lado do Santuário da Maldade, aqui da fila enorme, tem essas barraquinhas aqui. Tá escrito Official Merch, né? Ela também é merchandising oficial do festival, mas ele é específico das bandas. Então, enquanto ali no santuário você consegue comprar a camisetinha Hellfest, a camiseta geral, com a lista de todas as bandas, aqui eles têm Official Merch por banda. Então, ó, aqui essa banda com esse logo de raiz de árvore que eu não consigo ler, mas aqui do lado já tem o Official Merch do Iron Maiden, ali tem do Offspring. Então, se estiver interessado em coisa de banda, não do festival, não tem fila, como vocês podem ver. Mas bem caro também, hein? Camisetinha da Iron Maiden, 50 euros. 65 do Fear of the Dark, cara. Muito caro. Vamos ver a do Offspring. 45 euros uma camiseta do Smash ali. 45 euros as do Offspring na Americana. Achei caro também. Acho que é por isso que tá vazio. Tá caro pra caramba. As camisetas do Hellfest do festival são 25 euros.
Aí 60 contos, 60 euros na camiseta do Fear of the Dark, com a estampa de qualidade que parece que eu que fui imprimir o Silk na Galeria do Rock, eu mesmo que fiz. Muito caro. Estamos na fila aqui, tem 50 minutos. Tá bem melhor que ontem, ó. Mano, aqueles dois caras, eles têm uma camisa que tem um monte da cara deles impressa, velho. É muito genial isso, muito genial. Entramos aqui finalmente, e aí você recebe uma folhinha e você tem que marcar aqui o que você quer comprar. Acho que é pra agilizar o atendimento, mas enfim, né? Mas o legal é que eles dão uma canetinha do Hellfest, né? Bem bonitinha, mostra a canetinha aí. Ah, que gracinha. Conseguimos, bom demais, mas Aê, caralho, vocês podem ver. Tinha tudo essa porra. Tinha tudo. Tudo não. Tinha uma que eu ia pegar que não tinha mais meu tamanho. Ai, que pena. Mas é uma que eu nem tava tão fazendo questão. E aí, muito bom, cara. E o sistema de pagamento deles também é muito bom. Aceitam uns cartões que não aceitam no resto do festival. Pode pagar com cashless ou pode pagar com cartão. E tirando a fila, ser o único ponto de venda, a hora que você, é igual as outras coisas, que a hora que você tá lá é muito bom. O cara com paciência, me deu um monte de tamanho pra experimentar. Legal, estamos bem felizes. De almoço temos um sanduichinho de churrasco texano. Carne de porco, pulled pork, né? Cheio de coisinha. E vem com uma batatinha. Custou 16 euros essa brincadeira, mas tá bem bonito, bem cheiroso. Delícia, delícia. Enquanto isso... Tô aqui em Paris, não tô com o microfone, então vou tentar falar um pouquinho mais alto, pra vocês me ouvirem. Mas cheguei aqui em Paris, agora eu tô indo lá pra Nantes. Meu trem ontem foi cancelado por greve, alguma greve de funcionário aí. E aí agora tô aqui esperando o trem, daqui 1h30 ele sai, enquanto isso eu vou comer um sanduichinho. Bom, tá dando tudo certo. Agora chegar em Nantes, pegar um trem de Nantes pra Clisson. Nossa, gente, gostaram do tamanho desse trem, velho. Coach 16, achei agora. Mas, nossa, enorme, enorme. Parece que você errou, sabe? Então tem que pegar com bastante antecedência, assim, pra se achar. Agora tá indo a greve, então tá muita gente lá pra fora. Eles estão anunciando só na última hora mesmo qual é a plataforma. Então tá meio, situação meio tensa ali. Chegar naqueles 5 minutinhos antes pra pegar o trem, não dá certo não, viu? Bem de boinha o trem, olha. Eu achei que essa parte aqui era de primeira classe, mas não é não. Só espacinho aqui bem pequenininho. Se tivesse coisa muito grande de acampamento, por exemplo, eu não caberia, ó. Mas tem espaço pra mochila ali na frente. Olha, aqui na estação de Nantes, você vai encontrar essa parte aqui, olha. Pra ir pra Clisson, tá vendo? Então não tem muito como errar ali, olha. Mostrando Clisson. É só seguir. Ei, que beleza. Tá vendo? Olha, bem esticadinho. Olha que legal. Então aqui da plataforma 8, agora é só esperar. Tá no horário, daqui a pouco sai. Que maravilha. Essa região aqui de Clisson, de Nantes, é essa região de Pays de Loire.
Falam que é uma das regiões mais bonitas aqui da França. Região com bastante castelo. E aí, o que dá vontade, né? Já dá vontade de fazer turismo. Gente, olha o tamanho dessa plataforma, vocês estão vendo? Se você ficar ali perto do painel esperando, ele não vai chegar lá, ele fica aqui atrás. Então você tem que caminhar até ele, tá vendo? Parece uma besteirinha, né? Mas às vezes você tá lá distraído, mala, não sei como eu chego, isso, aquilo. A plataforma tá vazia, né? Tá só você ali, você não vê os outros indo. Então vamos ficar ligado. Si on fait x2 au minimum. Cara, é muito legal o jeito que a cidade te recebe. Muito louco. Tá tocando um Iron aqui. Aí ali você compra o ticket para pegar o shuttle. E aí depois que você compra o ticket, você já pode comprar para todos os dias. Foi o que eu fiz, né? Ele custa R$3,50. Pode comprar, eles aceitam dinheiro e cartão. É isso aqui. Aí você pega o ticket depois que você comprou. Você vem para essa outra fila. Que aqui é que eles vão te remanejar para uma das vans, né? E aí você fica esperando as vanzinhas brancas ali chegando. Aí você vai ouvindo uma musiquinha, já vai entrando no clima. Muito legal. Ai, 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 tô animada. Tava cansada, agora estou animada. Peguei aqui, então. A piruinha deixa você aqui. E aí você vai caminhando lá para a entrada, pro portão. Aí eu vou apresentar meu bilhete, meu ingresso, que já tá no aplicativo. Então não precisa de nada de papel, já colocamos lá no aplicativo. E a partir daí, né, eu vou entrar lá numa outra parte para pôr minha pulseirinha. Ai, que legal. Gente, essa área aqui é muito residencial, mas muito bonita essa cidadezinha também, viu? Dá vontade de explorar. Mas, bom, cheguei a tempo pro que eu queria. Eu queria ver Sepultura e consegui chegar a tempo, então agora são 4h30, mais ou menos, 4h20. Acho que ainda tem mais uma horinha, acho que vai dar tempo de passar na barraca pra eu deixar essa mochila, essa sacola aqui que eu tô. E começar a curtir os shows. Hoje tem 4 shows que eu acho que a gente vai conseguir ver. Vamos ver se a gente consegue tudo. Primeiro, Sepultura, Halloween, Iron Maiden e Mastodon. Eu queria ver Mastodon, eu acho que o Léo quer ver Sabaton. Não sei. Vamos ter que entrar num acordo aí. Eu tô sem microfone, gente. Tô tentando falar alto, não consigo falar muito alto. Mas tô fazendo o máximo. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho essa parte da entrada. Vocês lembram lá no nosso vídeo do Wacken como que era a entrada lá da cidade de Wacken, né? As casas, elas abrem, elas fazem umas coisas no jardim. Aqui não parece ter muito isso não, uma coisa ou outra eu tô vendo aqui. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma coisa que tem muito no Wacken, né? Eles põem lá, inclusive lá onde a gente toma nosso café da manhã, é numa garagem dessas. Aí acho que a família aluga o espaço da garagem, não sei, ó. Aqui tem um outro. Tudo bem indicado, tudo bem tranquilo, assim. A língua inicial, claro, né? Eles vão falar em francês. Mas até agora o que eu precisei perguntar e não tinha entendido direito em francês e perguntei para confirmar em inglês, também falaram inglês comigo, então tranquilo. Ali tem mais barraquinha também, ó, tá vendo? Acho que é uma casa ali no fundo. E aí tem umas barracas aqui de comida. Poke, bebida quente, bebida fria, hambúrguer. Então tem opção aqui também, olha. Batata frita, sorvete. Então coisas que talvez tenham ali mais opção do que no festival. Se bem que o festival parece também que tem muita coisa. Mas sempre legal explorar, né? Eu acho que amanhã vai dar tempo da gente sair um pouquinho pra explorar aqui essa parte da cidade mesmo. Então é aquilo, né, gente? A cidade mais próxima aqui, a maior cidade próxima é Nantes. Então, dependendo do teu voo, dependendo de onde você estiver, talvez Paris, Nantes, né? E daí Nantes, Clisson. É bem tranquilo, um trem regional que você pega. Ele demorou, o trem de Nantes pra cá, demorou 25 minutos, meia hora.
Ele tava bem devagarzinho, talvez é porque tava com muito fluxo, né? E ele fez todas as paradas, em todos os pontos, todas as estaçõezinhas de menores, assim, no trajeto. Eu tinha visto que era só uma parada, então não sei se tem um que é melhor. Acabei comprando um que não era tão bom, não sei. Eles estão com um preço, que é uma tarifa, eles estão chamando de tarifa live. Você paga 5 euros esse trajeto, né? Na verdade, eu não sei nem se é só esse trajeto, eu acho que é toda a região do Loire, essa região aqui. E aí você compra, quando você vai pelo site, tava 6,50. Comprando pelo link que o aplicativo do Hellfest te indica, fica 5 euros. Não é muita diferença, né? 6,50 para 5, mas aí você coloca ali vezes 8, vezes 10, já dá uma diferençazinha, né? Olha essa entrada. Nossa, olha isso! Meu Deus! Quem tá ali? Eita! Nossa, é muito refrescante! Meu Deus, dá vontade de ficar ali. Olha esse Ozzy. Caramba, que coisa linda! Nossa! Agora sim, passei ali, ela já escaneou e colocou a pulseirinha no meu braço. Agora tá válido. Agora vamos começar. Ai. Nossa, olha ser recebida desse jeito. Que isso? Meu Deus. A gente vê vídeo e tal, fica imaginando, mas não é igual. Quando você tá aqui é outra coisa. Nossa, é muito maior. Muito louco. E olha que legal que você tem aqui no Hellfest. Você tem uma parte da Decathlon. Então, para ter barraca, colchão. Olha aqui, a barraca personalizada do Hellfest, cadeira. Putz, muito louco. Só que mais caro que o normal. Então, não é o preço da Decathlon, não. Mas legal. Por exemplo, esqueceu alguma coisa? Ficou de comprar alguma coisa? Ou então o teu colchão furou, porque acontece, né? Colchão furar. Aqui tem. Bem legal ter isso no festival, hein? Caramba! Gente, que demais isso aqui. Essa aqui é a parte do camping, aqui atrás de mim. E aqui parte que eu não sei o nome, mas acabei de entrar. Vou mostrar mais coisas pra vocês. Aqui tem umas lojinhas, olha. Ai, que legal. Ai, que legal. E olha quem decidiu se movimentar. Putz! Esses foram só os 2 primeiros dias, ainda tem muito Hellfest pela frente. Nosso próximo vídeo tá pra sair, ainda tem muito show bom, comida, uns perrengues e um monte de coisa que a gente quer dividir com vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Continua acompanhando com a gente que o próximo vídeo tá vindo aí já já, hein? Se inscreve no canal pra ficar por dentro.